E eu quero trazer uma palavra para o seu coração nessa noite, que se encontra lá em João, no capítulo 5, Evangelho de João, capítulo 5, versículo do 1 ao 9. Queridos, nós pensamos em todas as maneiras quando nós vamos entrar para um novo tempo, para um novo ano. Mas eu quero aqui deixar um conselho para você, para que as coisas funcionem perfeitamente para você no ano 2026. Não entre nele paralisado. Não vá para o ano de 2026 paralisado. Vá para o ano de 2026 animado, em nome de Jesus. João capítulo 5, do versículo 1 ao 9, diz assim: passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, ali existe junto à porta das ovelhas um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água. Porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada, a água sarava de qualquer doença que tivesse. E estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim, havia muito tempo, perguntou-lhe: que queres? Queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então Jesus lhe disse: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado, e tomando o leito, pôs-se a andar, e aquele dia era sábado. Queridos, João narra esse momento em que Jesus ele sobe para Jerusalém, provavelmente por ocasião de algumas das festas dos judeus que acontecia ali, talvez a Páscoa, talvez o Pentecoste ou a festa dos tabernáculos. O que nós sabemos, eu não sei, eu não tenho evidência de qual seria essa festa, mas era uma festa, uma grande festa que estava acontecendo ali. E com certeza, nesse dia todos ouviam ali aqueles hinos bonitos, aquelas músicas maravilhosas tocadas, harpas tocando, aquele som gostoso, aquele barulho gostoso nas ruas de Jerusalém. Eu penso que seria meio que semelhante ao nosso Conviva Day, que acontece aí, aquela festa gostosa com muita comida boa, porque se tem um povo que come, é o povo crente, né? Crente, quando reúne para comer, é gostoso de ver, e eu participo bem, viu, junto com eles, quando tem uma comilança assim, saudável, né, cristã. Então, ali parecia que aquela festa não ia se acabar mais, e Jesus sobe para Jerusalém para participar dessa festa. Jesus então, ele chega, mas ele não ficou na festa, ele não ficou ali procurando um lugar para ficar naquela festa. Ele vai participar de um outro lugar. Ele chega, existe uma porta que chama a porta dos príncipes, que é, aliás, a porta oriental, por onde os príncipes e os sacerdotes podiam passar. Eles podiam passar por ali, mas Jesus, ele chega até aquele lugar e ele vai para um tanque chamado Betesda. Um tanque que se chama a Casa da Misericórdia. Eu me recordo que na cidade de Sumaré tinha um hospital que se chamava Casa da Misericórdia. E era só pela misericórdia mesmo aquele lugar. E assim estava ali. Jesus então, ele não para na festa, ele não procura ali os líderes do lugar, ele não vai ao templo,
ele vai para a casa da misericórdia, ele vai para o tanque de Betesda. E o tanque de Betesda ficava próximo à porta das ovelhas, ao lado norte do templo. Era um complexo com 5 pavilhões, igual nós vimos no texto, onde os enfermos esperavam um movimento. Então, Betesda significa a casa da misericórdia, mas, ironicamente, havia ali gente sofrendo de todo tipo de enfermidade. Era a casa da misericórdia, era um lugar onde era para ter bastante cuidado para os enfermos que ali estavam, porém, não tinha nenhum cuidado. Ali estavam as pessoas passando por todo tipo de enfermidade. Glória a Deus, parou o barulho ali. Ali havia pessoas paralisadas, ali havia pessoas estagnadas, e o texto dizia que era uma grande multidão. Você já viu quando a gente vai nos hospitais por aí, que você chega lá e tem uma multidão de pessoas ali para ser atendida? Aí você começa a conversar com a pessoa, fala: o que você tem? O que acontece com você? Por que você está aqui? Você ouve as histórias mais dramáticas possíveis naquele lugar, que as pessoas estão passando por tanto tipo de sofrimento. E aquele homem, ele estava ali, doente, completamente enfermo, há 38 anos. 38 anos de luta. E ele estava ali, vendo o milagre todos os dias. Porque ele mesmo diz que toda vez que a água é agitada, desce sempre um antes de mim. Então ele estava ali vendo o milagre acontecer todos os dias que ele estava ali. Porém, nunca recebia o seu milagre. Nunca recebeu o seu milagre. Queridos, e há pessoas que vivem cercadas por ambiente espiritual, mas vivendo experiências natural. Não vive uma experiência sobrenatural. Ela vive uma experiência natural. Há pessoas que vivem no lugar da bênção, mas nunca tomaram posse da bênção. Nunca tomaram posse da bênção. Às vezes você conversa com as pessoas e fala: puxa, eu vou no culto, eu participei, tem campanha lá, não sei aonde eu vou, tem um pregador de fora lá em tal lugar eu vou, mas nunca aconteceu nada comigo. Nunca aconteceu nada comigo. O tanque ficava ao lado da porta das ovelhas, que era a entrada oficial dos cordeiros para o sacrifício. E Jesus, ele chega ali e entra por essa porta. Todos os cordeiros que seriam imolados passavam por essa porta. Todos eles. Todos eles. Quando tinha um sacrifício, era passado por ali todos os cordeiros. E Jesus, então, ele chega, ele não entra por qualquer porta. Tinha portas específicas que ele poderia entrar, mas ele não entra por qualquer porta. Ele entra pela porta das ovelhas. Ele vai na porta das ovelhas. E o que isso quer dizer? Quer dizer que o Cordeiro de Deus estava passando pela porta do sacrifício para mudar a história de alguém que estava esquecido lá dentro. Tinha alguém esquecido naquele lugar. Tinha muitas pessoas esquecidas ali. E Jesus passa justamente pelo lugar do sacrifício para mudar a história de alguém que está esquecido. E eu quero dizer um negócio para você nessa noite, meu querido. Se você está esquecido, paralisado, sem esperança, hoje Jesus entrou nesse lugar para mudar a tua história. Eu não sei como que você chegou aqui, como que você está, qual é a enfermidade que está te paralisando, mas Jesus entrou nesse lugar nessa noite e vai mudar a tua história em nome de Jesus Cristo. Você crê? Dá um glória a Deus bem forte aí então. E o primeiro ponto que eu quero falar com você é que a paralisia, ela não começa no corpo, mas ela começa na esperança. O que é isso, pastor? O que você está falando? A paralisia não começa no corpo, mas ela começa na esperança. Ali estava um homem enfermo há 38 anos. 38 anos esse homem estava esperando ali um talvez. Talvez seja o dia que as águas vão mexer para mim. Talvez hoje seja o dia do meu milagre. Todos os dias ele era carregado para aquele lugar pensando exatamente isso. Talvez hoje
seja o dia do meu milagre. Talvez hoje seja o dia que as águas vão se mover para mim. E pode ser que hoje, queridos, tem alguém aqui no nosso meio que está esperando um talvez. Alguém aqui entrou esperando um talvez. Talvez hoje o meu marido se converta. Talvez hoje eu seja curado de uma enfermidade. Talvez hoje o meu casamento tenha uma solução. Está sempre buscando esse talvez. Sempre à procura desse talvez. Talvez hoje haja uma cura física para mim. Eu vou sair daqui curado, completamente restaurado. Pode ser que você ficou tanto tempo distraído com algumas outras coisas, meu irmão, que a sua chance passou e você não percebeu. Mas glória a Deus que nós servimos a um Deus que dá uma segunda chance. E ainda nessa noite o Senhor pode fazer algo por você. Você crê nisso? Ainda essa noite Deus pode fazer algo para você. Deus tem uma segunda chance para você. Não perca hoje a visitação que Ele tem para você nesse lugar. Deus tem uma visitação para você. Não fique apático às situações. É raro acontecer como aconteceu aqui hoje, quando o pastor Israel chamou, veio todos para frente. Geralmente não acontece isso, geralmente fica um, fica outro, fica pessoas para fora, não participam. Hoje, glória a Deus, todos vieram à frente, receberam uma unção, receberam uma palavra nova. Carrega essa palavra para a tua vida, leva para os teus dias, leva ela para 2026 junto com você. Cresça mediante essa palavra que você recebeu. Não perca a visitação que Deus tem para a tua vida. Queridos, a paralisia, ela começa por dentro. A paralisia física, ela é consequência de uma paralisia interna. É aquilo que está por dentro que vem nos paralisar por fora. É aquilo que nos causa mal por dentro, é que reflete no nosso espiritual por fora. Às vezes você não vê a pessoa não consegue caminhar espiritualmente. A pessoa luta, as pessoas falam com ela, oram por ela, bota a mão na cabeça, unge, fala, conversa. Mas a pessoa não cresce espiritualmente, porque está por dentro. Tem pessoas que estão aí numa cadeira de roda, mas estão em total movimento. São paraplégicas, tetraplégicas, mas você conversa com a pessoa, ela está em total movimento. Esses dias eu estava numa oficina e tinha um jovem lá que sofreu um acidente muito grave de moto, estava numa cadeira de roda, mas você conversa com ele 5 minutos, você sai dando glória a Deus, dá alegria no coração daquele menino. Sai dando glória a Deus, ele é animado, ele é para frente, ele fala, ele conversa, ele anima as pessoas, mas está numa cadeira de roda, porém está em total movimento, mesmo naquela cadeira de roda. Mas tem pessoas também que têm um porte físico avantajado, pessoas são fortes, praticam esporte, está sempre nas academias, mas você sabe que ela nunca andou de fato, ela nunca caminhou de fato. São fortes, têm físico bonito, estão aí, todo fortão, todo bonitão, porém, nunca andaram de fato. Estão paralisados por dentro. Estão paralisados por dentro. A paralisia tomou conta. A paralisia hoje é algo que mais aparece na vida daquela pessoa. Quando você vai conversar com ela, ela não tem um assunto. Você vai falar com ela sobre a Bíblia, ela não sabe nada sobre a Bíblia. Às vezes carrega a Bíblia, anda com a Bíblia embaixo do braço, mas se você perguntar um versículo para ela, ela não sabe. Está vazia. Está paralisada completamente. Paralisia é quando você olha para o futuro já desanimado. O ano 2026 vem vindo aí. Mas não vai dar nada certo lá. Vem vindo aí o ano 2026. Mas olha, se não começasse esse ano seria melhor, porque não vai dar certo mesmo. Esse tipo de pessoas que a gente vê, né, que já olha para o futuro desanimado. Não, eu nem vou tentar isso, porque para mim não dá. Eu nem vou começar, porque para mim não dá. Abriu uma porta de emprego numa empresa. Eu não vou, porque lá não vai dar certo. Diz que tem um encarregado chato lá. Abriu
Uma porta para eu estudar, imagina, não dá certo, nem vou começar porque é longe, eu vou ter que pegar 2 ônibus para ir para lá, eu não tenho carro. Pessoas que olham para o futuro completamente desanimadas, perderam a esperança, estão sem esperança. E lá em Provérbios, no capítulo 13, versículo 12, diz que a esperança adiada faz adoecer o coração, mas o desejo cumprido é árvore de vida. Diz que a esperança adiada faz adoecer o coração. Meu filho, quando o coração adoece, acabou a pessoa. Se ela tiver com o coração adoecido, o que mais que vai estar bem na pessoa? Está com o coração comprometido, tudo está comprometido nela. Então, o texto diz que a esperança adiada faz adoecer o coração, mas o desejo cumprido é árvore de vida. É vida. Se eu estou cumprindo o desejo, se eu estou aí, Deus diz que Ele satisfaz os desejos do nosso coração. Se Deus tem satisfeito os desejos do nosso coração, e eu tenho cumprido esse desejo, então eu sou uma árvore de vida. As coisas estão acontecendo em mim, as pessoas estão vendo as coisas acontecerem em mim, as pessoas têm prazer em conversar com uma pessoa que é animada, que olha para frente, que profetiza que o ano de 2026 será um ano de conquista, profetiza que no ano de 2026 essa enfermidade não vai te acompanhar, profetiza que no ano de 2026 as portas estarão abertas para você, profetiza que no ano de 2026 você vai estar em todos os cultos aqui da Igreja Conviva, que no ano de 2026 você vai se matricular no Ruios, vai crescer espiritualmente. Pessoas animadas, pessoas animadas. Segundo ponto, quando Jesus chega, Ele não pergunta sobre o que aconteceu, mas sobre o que vai acontecer. Olha a pergunta de Jesus: queres ser curado? Queres ser curado? Jesus não pergunta para ele: ô amigo, qual é o seu trauma? O que acontece com você? Qual é o seu trauma? Por que você está assim? Quem foi que te feriu? Por que você está assim? Quem te feriu? Quanto tempo faz? Quem é o culpado dessa situação? Não, Jesus não faz nenhum tipo de pergunta assim. Mas Jesus vai direto ao ponto e pergunta: você quer ser curado? Ali Jesus estava dizendo: você quer sair disso? Você quer sair dessa situação? Você quer mudar? Você quer sair dessa situação em que você está vivendo? Você quer sair? Querido, sinceramente eu não sei qual é a situação que você chegou aqui nessa noite. Mas uma certeza absoluta eu tenho, que se você abrir o seu coração verdadeiramente, Jesus pode mudar essa situação. Você pode sair daqui completamente transformado, seja qual for a sua situação. Seja qual for, você pode sair daqui completamente transformado, mudado. Porque quando Jesus entra na situação, Ele muda completamente. A gente não conhece, eu não conheço, eu sei que pastor nenhum conhece alguém que Jesus tenha entrado na vida dele, tenha entrado numa situação na vida dessa pessoa e ela tem continuado da mesma maneira. A não ser que lá para frente ela abandonou os caminhos, ela deixou Jesus e resolveu levar o caminho que ela levava antes. Aí as coisas vão voltar pior, com certeza. Mas se ela leva uma vida com Jesus, se ela é uma pessoa temente a Deus, se ela é uma pessoa que lê a Bíblia, se ela é uma pessoa que ora, se ela é uma pessoa que busca Jesus intensamente, com certeza, ela estará bem. Ela estará bem. E eu quero aqui, em nome de Jesus, declarar sobre a tua vida que você estará bem na presença de Jesus. Você não precisa de mais nada além de Jesus. Você não precisa de profeta. Você não precisa que alguém fique botando a mão na sua cabeça aleatoriamente. Mas você precisa de Jesus. Aquele momento em que você entra no teu quarto, dobra o teu joelho e fala com Ele. Naquele íntimo em que você busca o Deus Todo-Poderoso. Naquele íntimo que você coloca os seus joelhos no chão
e chama ele de papaizinho. Ah, papai. É aquele momento. Ele te cura. Ele te restaura. Esses dias eu tive uma experiência tão maravilhosa com Jesus. Eu estava tomando café de manhã. Terminei meu café, comecei a orar. E eu fui intensificando a minha oração. Eu já comecei a chorar. E eu percebi que Jesus sentou comigo ali. Queridos, eu orei durante mais uma meia hora ali, depois desse momento. E fui trabalhar completamente quebrantado. Voltei para casa na hora do almoço. Eu olhava para a pastora e eu começava a chorar. Eu não conseguia falar com ela. E ela falava para mim, o que aconteceu? Eu falei, Jesus deu uma olhadinha para mim hoje cedo. Foi só uma olhadinha. E eu já fiquei assim. Imagine quando Ele toma o nosso coração verdadeiramente. Quando você entra lá no teu quarto para falar com Ele. Quando você dobra o seu joelho para falar com Ele. Quando está só você e Ele lá no quarto. E você contando para Ele tudo aquilo que você está vivendo. As coisas boas e as coisas ruins. E você começa a falar com Ele. Ah, querido, se Ele der uma olhadinha para você. Eu duvido que você fica com essa cara feia. Não tem como. É impossível. É impossível. Quando Ele toca, é impossível a gente ficar na normalidade, a gente sai fora do normal. Eu fui para o trabalho, estava trabalhando na casa de uma irmã, revestindo a escada, e ela vinha falar comigo, e eu segurando para não chorar, porque ela falou, eu estou conversando com esse homem, o que esse homem está chorando? Estou falando para ele de escada, de piso, de material de construção, e esse cara está chorando. Mas Jesus estava ali ainda comigo, estava falando comigo. Estava falando comigo. Provérbios 23, versículo 18, diz assim: porque deveras haverá um bom futuro e não será frustrada a tua esperança. Queridos, a nossa esperança não morreu. A nossa esperança não morre, Ele não morreu, Ele ressuscitou ao terceiro dia. Ele está sentado à destra de Deus Todo-Poderoso. Se alegra em Cristo, porque Ele ressuscitou, Ele é a nossa esperança. Se alegra nele. Dá um glória a Deus aí, irmão. Então o provérbio fala isso, porque deveras haverá um bom futuro. Um bom futuro. Você recebe isso aí na tua vida? Um bom futuro. E não será frustrada a tua esperança. O que você espera lá para frente? De que maneira que você quer entrar nesse próximo ano? Você vai entrar frustrado, paralisado, querendo desistir de tudo? Não, claro que não. Você vai entrar sabendo que existe uma esperança. Uma esperança. A maior desculpa de quem está... A desculpa é a maior cadeia de quem está paralisado. A maior. Quem está paralisado é mestre em desculpa. É mestre. O paralítico não respondeu a pergunta de Jesus. Jesus pergunta para ele: queres ser curado? Está aí no versículo 5. Queres ser curado? Mas a resposta dele já foi uma desculpa. Já foi uma desculpa. Senhor, eu não tenho ninguém. Eu não tenho ninguém que quando a água é agitada me coloque lá. Não tenho ninguém. Não tenho ninguém. Sempre, olha a outra desculpa, sempre desce outro antes de mim. Sempre desce outro antes de mim. E esse é o discurso do traumatizado, do paralisado. Daquele que está completamente sem esperança. Esse é o discurso dele. Ele tinha ali, então, ele formou ali um sistema de crença, formado pela dor. Um sistema de crença que a dor foi lapidando nele. Pode ser também, querido, que você tenha formado aí um sistema de crença aí em você. Um sistema de crença que
por alguma ferida aí que ficou na sua alma no decorrer dos tempos. Às vezes a gente conversa com as pessoas e a gente consegue identificar isso, que existem feridas na vida da pessoa que torna aí esse sistema de crença sobre a vida delas. A pessoa participa de tudo na igreja. Tudo. Está em todo culto. Você vê ela, você encontra ela por aí, você conversa com ela, ela está por aí. Você vê ela no culto, você vê ela participando de tudo, né? E está em tudo, mas quando o culto acaba, ela é a primeira a sair correndo. Corre. Vai embora, não conversa com mais ninguém, não fala com mais ninguém. Aí você procura a pessoa e fala, cadê fulano? Ah, já foi embora. Puxa, eu tinha uma palavra de Deus para ela. Ah, pastor, fica para outro dia, porque já foi embora. Não quer relacionamento com ninguém. Não quer parar para conversar com ninguém. Não quer saber de conversa com ninguém. E por que acontece esse tipo de coisa? Porque a pessoa está paralisada, está frustrada com alguma coisa. E ela acha que sempre alguém é melhor do que ela. Ah, eu vou parar para conversar com essas pessoas são melhores do que eu. Eu nem me matriculei no RUIS ainda, o pessoal já se formou, o pessoal já está aí aprendendo, e eu nem passei por lá ainda. Sempre acha que tem alguém melhor. Nunca chega a minha vez. É o que as pessoas, eu luto, mas nunca chega a minha vez. O pastor nunca me deu uma oportunidade para nada. Nunca chega a minha vez nesse lugar. Eu preciso desenvolver um método para essas coisas acontecerem. O paralítico tinha criado então ali um método. Ele dizia, só vou ser curado se eu entrar nas águas. Eu só vou ser curado se agitar essas águas. Aí sim, eu vou entrar nessa água e vou ser curado. Queridos, aí Jesus chega. Jesus entra em Jerusalém e vai lá na casa de misericórdia. Jesus chega na frente daquele paralítico, olha para aquele homem e fala assim, ô querido, não é pelas águas, não é pelo método que você desenvolveu, mas é por mim. Eu sou aquele que cura. E eu penso que Jesus deve ter sido firme com ele naquele dia. Jesus olha para ele e fala para ele assim, levanta-te, sai dessa posição de miséria que você está vivendo, sai dessa posição desastrosa em que você tem vivido nesses 38 anos, levanta-te, levanta-te. Ou seja, Jesus estava dizendo para ele, não é pela água não, filho, não é pelo método, não é por aquilo que você crê, você tem que crer em mim, você tem que olhar para mim e saber que eu sou suficiente para você, para mudar a sua situação, seja ela qual for. Eu sou suficiente, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Então, meu querido e minha querida, o seu problema só depende de Jesus, não depende de método que porventura você tenha desenvolvido. É só você dizer para ele, Senhor, eu quero ser curado, eu quero ser transformado, eu quero que o Senhor mude essa situação. Muda essa situação. É só você dizer para ele, Senhor, eu quero. Mas, infelizmente, tem pessoas que só sabem dar desculpas. Só sabem dar desculpa. Não tenho mais força, não consigo mais orar. Querido, para orar é só começar a orar. Às vezes você ora 5 minutos hoje, amanhã você ora 10 minutos, depois você ora 15 e assim você vai vendo. Quando você vê, 1 hora já não dá mais para você orar. Você vai precisar de mais tempo. Mas começa lá com 5 minutos. Começa. Vai lá falar com ele. Geralmente, quando nós vamos orar, nós fazemos somente oração de petição. Chegamos na presença de Deus e queremos pedir, Senhor, me dá, Senhor, me dá, Senhor, me dá. Queridos, quando você estiver habituado com a oração, vai chegar um dia que você vai dobrar o joelho e só vai lembrar de agradecer a Ele, porque você vai olhar para trás e ver quantas coisas Ele já te deu, que você nem percebeu, quantas coisas Ele fez, que você nem notou, quantas coisas Ele já colocou nas tuas mãos que passaram desapercebido, mas eu garanto para você, elas não vieram de outro lugar, elas vieram do céu para a tua vida. Elas vieram do céu para a tua vida.
Não consigo mais ler a Bíblia. Não consigo mais, eu pego a Bíblia, me dá um sono. É porque você vai ler a Bíblia deitado, aí vai dar sono, querido. Não leia a Bíblia deitado, senta lá num canto, de manhã de preferência, porque você já dormiu a noite inteira. Se porventura você for ler a Bíblia de manhã, e der sono, bota a mão na cabeça e fala: Satanás, sai da minha mente, porque é o capeta que está fazendo isso, não é outra coisa. É ele que está tirando o seu sono. Está te dando sono, aliás. Tinha uns pastores que diziam que tinha um demônio que sentava no nariz do crente, assim, ó, quando ele estava lendo a Bíblia, para ofuscar a visão dele. E diz que esse demônio só sai quando ele toma uma bibliada. Aí ele lasca a Bíblia na cara do crente, aí o demônio vai embora e ele vai ler a Bíblia em paz, né? Só para descontrair. Mas é isso, a gente tem que ter uma reação. Falando: não, peraí, por que eu acordo de manhã, vou ler a Bíblia e estou com sono? Não, tem alguma coisa errada, irmão. Já faz uma oração de guerra antes, já pisa na cabeça do capeta, igual nós fizemos aqui hoje, manda ele embora, pega a tua Bíblia e vai ler, que Deus vai falar com você lá, através da tua palavra, como Ele sempre faz. Não fique dando desculpa que você não consegue ler a Bíblia. Eu não consigo. Tem algo te paralisando, amado. Tem algo aí deixando você estagnado. Tem algo aí que está se tornando um método para você, que você mesmo criou para se desviar das coisas que Deus tem para a tua vida. Não consigo vir aos cultos. Eu não consigo vir aos cultos. Tem pessoas que assistem lá online, estão em casa agora, glória a Deus, que Deus abençoe a tua vida, mas que tem pessoas que ela quer viver vendo o culto somente pela televisão. Eu sento lá, ligo a minha TV e vou ver o culto. Maravilha. Está ouvindo a palavra? Está ouvindo. Só que pela live você não ganha um abraço. Pela live ninguém olha no teu olho. Pela live você não chega no seu irmão e entrega uma palavra de Deus para ele. É bom a gente ver por lá? É bom. Mas é bom que nós estejamos em comunhão também. Nós temos que estar aqui em comunhão. Então não tem desculpas para não vir no culto. Eu não consigo vir nos cultos. Às vezes a pessoa não vem no culto, mas quando dá o horário que terminou a live, ela sai para comer uma pizza em algum lugar. Não é? Não é assim, irmãos? Tem um monte de gente que concorda. É assim. Eu não fui no culto, mas olha, eu vou falar para você, assisti o Domingão do Hulk lá até o final. Vi tudo que aconteceu lá. Tem misericórdia, não fique aí estagnado não. Não fique aí paralisado não. Vem para o culto, leia a Bíblia, participa de tudo. Fica na presença de Deus, que Ele tem coisas maravilhosas para fazer na tua vida. Fica na presença de Deus, que Ele quer te usar. Ele quer te usar. Essas pessoas, quando elas estão assim, elas estão paralisadas, sem esperança nenhuma. E conforme eu já disse, a nossa esperança não morreu, filho. Ela ressuscitou. Quando você vê alguém assim, crescendo, despontando na fé, você olha para aquela pessoa, ela está caminhando. Quando você vê alguém conquistando, pode ter certeza que não foi reclamando e dando desculpa e com desânimo, não. Ela correu atrás, ela foi para cima, ela buscou Deus. Ela se orientou em Deus, ela buscou na palavra, ela buscou na oração. Aí as coisas acontecem na vida da pessoa. E nós não podemos ficar assim, estagnados não. Nós temos que buscar. Senhor, me cura. Fala para Ele. Senhor, me cura. Muda, eu não quero ficar estagnado. Eu quero ir para o ano 2026 completamente diferente do que eu vivi o ano de 25. Eu quero ir para lá conquistando o Senhor. Eu quero ir lá e tocar na bênção que o Senhor tem para mim. Eu quero ir para lá, Senhor, declarando que a minha família será uma bênção em 2026. Eu quero declarar que aquele meu marido que não saía do bar nesse ano aqui, ele vai para a igreja comigo. Recebe aí, irmãs. Vá animada. Vá animado para o próximo ano. Pede para o Senhor te curar.
Pede para o Senhor: Senhor, me restaura, Senhor, me liberta. Eu não quero viver paralisado. Chega dessa paralisia espiritual. Chega de ser esse crente pequeno, daqueles que não se inteira verdadeiramente das coisas de Deus. Vamos parar com isso. Vamos crescer espiritualmente. Deus tem grandes coisas para fazer na tua vida e através da tua vida. Abra essa boca abençoada para falar do nome de Jesus aonde quer que você esteja. Eu falo uma coisa para você, queridos: tem pessoas indo para o inferno dependendo de uma palavra que sai da tua boca. Tem pessoas indo para lá, pessoas com a vida completamente destruídas, pessoas precisando que você mesmo aí, você, põe a mão assim no seu peito e fala: é de você. Essa palavra está aí na tua boca. E você precisa liberar essa palavra na vida de alguém. Porque senão essas pessoas vão para o inferno e você vai ficar com a palavra aí na sua boca. Vá para o ano de 2026 pensando assim: eu quero ver minha família salva. Quero ver toda a minha família salva. Quero ver os meus filhos no caminho do Senhor. Eu quero ver os meus filhos andando com o Senhor. Eu quero ver as pessoas que trabalham comigo andando com o Senhor, porque eu vou ser um instrumento verdadeiro lá onde eu trabalho. Eu vou ser um instrumento verdadeiro no lugar onde eu estudo. E as pessoas vão te conhecer. Eu quero crescer, Senhor. Eu quero crescer e fazer a tua vontade. Queridos, quando eu me converti, a coisa que eu mais desejava era crescer espiritualmente. E eu me recordo que um dia o pastor Israel falou para mim assim, falou: Carlos, eu oro para que você seja um dos obreiros aqui da igreja. Queridos, no outro dia, no outro culto, eu estava sentando no meio dos obreiros. Eu já era obreiro? Não. Mas eu tinha recebido uma palavra. E aquela palavra me animou. Falei: opa, peraí, se ele diz que eu vou ser um obreiro, então eu vou andar com quem? Eu vou andar com desanimado, com paralisado? Não. Eu vou andar lá no meio dos obreiros. E aí eu fui para lá. Nesse tempo o Kleber era o Klebinho. A gente estava lá, tinha os obreiros lá, homens de Deus, e a gente estava lá no meio, aprendendo com eles, crescendo com eles. Pouco tempo depois, eu já estava dando uma palavra no culto caseiro da minha casa, em que o Cláudio Belisário era a pessoa designada para fazer aquele culto. E aí ele me dava uma oportunidade de dar uma palavrinha lá no culto. Ah, que coisa gostosa! Eu não entendia nada ainda, mas Deus já estava fazendo na minha vida. Eu não fiquei estagnado, eu não fiquei parado, eu não fiquei reclamando, eu não fiquei achando que era difícil orar, eu não fiquei achando que era difícil ler a Bíblia, eu não fiquei achando que era difícil ir no culto. Não, gente, eu saí andando, voando e crescendo na presença de Deus. E estou crescendo até hoje. Estou crescendo até hoje, eu não me desanimo das coisas de Deus, eu estou sempre tentando buscar Deus da melhor maneira na minha vida, para que haja um crescimento espiritual ainda maior, para que eu consiga buscar. Queridos, a palavra de Jesus tem o poder de romper com longos ciclos de paralisia na nossa vida. A palavra de Jesus tem o poder disso, ela pode romper com ciclos que está nos paralisando há tanto tempo. Eu não sei há quanto tempo tem algo te paralisando, impedindo você de fazer algo, mas Jesus pode romper com esse ciclo, pode mudar essa história. No versículo 8 ele diz: levanta, toma a tua cama e anda. E anda. Ele não falou para aquele paralítico, falou: olha, levanta, fica por aí sentado em algum lugar aí, para ver se alguém continua te ajudando. Fica sentado no lugar aí, quem sabe passa alguém por aí, te dá uma cesta básica, te dá uma ajuda, te dá uma esmola. Mas ele fala para o paralítico, fala: olha, você já foi curado, agora toma a tua cama, levanta daí e anda, filho, vai para frente, eu tenho coisas para fazer na tua vida. Eu tenho grandes coisas para fazer na tua vida. E aqui nesse texto Jesus dá 3 comandos para ele: levanta-te,
é a vida espiritual. Levanta-te, vai cuidar do espiritual. Toma a tua cama. O emocional, ele já recebeu a cura. O emocional está curado, está restaurado. Anda, é a direção. Filho, agora eu te dou uma direção. Vai, anda, vai. E Deus hoje está dando direção para pessoas aqui. Vai, anda, se fortalece, me busca. Jesus, ele muda então a postura daquele homem. Jesus cura a identidade daquele homem. E Jesus restaura os propósitos dele. Ele estava ali, parado, estagnado, paralisado. E Jesus vai lá e restaura todos os propósitos na vida daquele homem. Se você continuar lendo o texto, você vai ver que ele foi para o templo. Ele não ficou estagnado. Ele nunca mais ficou parado. O paralítico acreditava em milagre, afinal, ele via milagres ali todos os dias. Ele só não acreditava que o milagre poderia ser com ele. Ele não acreditava que o milagre poderia ser com ele. Então, eu quero dizer para você que não importa quanto tempo você está vivendo essa situação que talvez esteja te incomodando. O que importa é que Jesus está aqui hoje para te curar. Mas você precisa decidir de uma vez por todas. Você quer ser curado? Você quer ser transformado? Você quer sair dessa situação em que você está vivendo? Você quer? Faça essa pergunta aí para você mesmo. Você quer deixar o seu passado para lá? Queridos, Jesus, ele não mexe no nosso passado. Quem mexe no nosso passado é o diabo. Jesus, ele mexe no nosso futuro. Ele mexe no futuro. Você quer continuar nessa posição que você está? Ou você quer ser curado, quer ser restaurado? Você quer ser transformado? O medo paralisa. O pecado paralisa. A culpa paralisa. Feridas paralisam. Desânimo paralisa. O cansaço paralisa. Mas hoje Jesus te chamou para não ficar mais paralisado. Ele te chamou para andar. Ele olha para você hoje e fala: filho, independente de qual seja a situação que você está vivendo, eu não sei o quadro que você está, mas Jesus diz para você hoje: olha, levanta, toma a tua cama e anda, vai cumprir os propósitos que eu tenho para a tua vida. Você não ficará mais parado, em nome de Jesus Cristo. Ano de 2026 será o ano da tua vitória. Deus não quer te ver perto das águas, Deus quer te ver dentro das águas. Ele não quer que você fique esperando ali que as águas agitem para que você receba o milagre. Ele é a água da vida e vai trazer esse milagre até você. Então, levanta-te. Se você está cansado, sem esperança, se você está paralisado, pensando em desistir, hoje Jesus te chama para prosseguir. Não desista, não pare, não desista. Hoje Jesus te chama para andar. Levanta-te. Fica em pé aí no seu lugar. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. A ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Querido, se tem alguma situação na tua vida que tem te deixado paralisado, que você sente que, pastor, isso aqui está me travando, isso aqui tem me impedido de conquistar algo, isso aqui tem sido destruidor para mim, eu não consigo caminhar, eu não consigo me posicionar, tudo que eu vou fazer, pastor, dá errado. Tudo que eu começo a fazer, eu paro pela metade, eu não consigo. Eu estou estagnado, eu estou parado, eu quero recomeçar. Eu quero ter uma nova chance, eu quero que Deus me tire dessa posição de estagnação e me faça caminhar novamente.
Eu entendi que eu preciso me levantar. Se você sente assim, eu te convido a sair do teu lugar e vir aqui, que nós queremos orar por você.